Olá pessoal, boa noite a todos novamente. Hoje será a aula de zootecnia 1, né? A aula 5 sobre avicultura. Então nós vamos falar sobre os sistemas de produção, instalações e equipamentos. Os sistemas de produção, como a gente já falou na aula, né, de introdução à zootecnia geral, é constituído pelo sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. Então, para a avicultura, nós temos o sistema extensivo, que os animais são criados soltos, né? Alimentados sobre o regime de pastejo ou pelo fornecimento de pastagem picada. Pode haver um galpão para as aves se refugiarem à noite, mas a produção é basicamente livre, não tem uma cerca ou alguma coisa que proteja as galinhas e não se dá nenhuma ração. Também nós temos o sistema semi-intensivo, que as galinhas encontram-se confinadas a um espaço aberto, vedado com arame. Existe um pequeno galinheiro onde as galinhas podem permanecer à noite. E o criador das galinhas fornece praticamente toda a comida, água e outras necessidades. Então aqui as galinhas são cercadas, né? Existe um galinheiro, onde as galinhas podem se alimentar e colocar seus ovos. E também os produtores dão ração às galinhas. E o sistema intensivo requer maior investimento de capital e mão de obra. O tamanho dos bandos das aves, né, são muito altos, aproximadamente nos milhares. Utiliza-se técnicas de incubação artificial, que é a incubação dos ovos, né, para gerar os pintinhos. Necessidades nutricionais, elas são colocadas na ração, como remédios, né, hormônios, vacinas e controle de doenças. Nós temos alguns modelos de exploração, que é um modelo independente, onde o avicultor de frango de corte se responsabiliza por todas as fases da produção, desde a aquisição dos pintinhos, a sua criação até o ponto de abate e comercialização. Também nós temos o modelo verticalizado, onde algumas empresas elas criam pintinhos, né, fazem o abate e a comercialização, só que alguns pontos de todo esse sistema produtivo ela não faz, então ela é especializada somente em alguns. E o modelo integrado. Isso vai diferenciar, né, de acordo com a integradora, onde a integradora dispõe de frigorífico e fábricas de rações, por exemplo, né, fornecendo os insumos e assistência técnica aos produtores integrados, que produzem em suas áreas e entregam a produção à empresa entregadora. Então, é meio que um acordo entre o produtor e as empresas integradoras. Agora nós vamos falar sobre as instalações. As instalações elas devem fornecer um ambiente limpo e protegido, onde onde as aves, né, possam manifestar todo o seu potencial genético, é uma área confortável. Então, como nós falamos, é a bioclimatologia. Então, é necessário um ambiente saudável, onde as aves, né, possam manifestar todo o seu conteúdo genético, seu potencial genético para a produção. Existem alguns cuidados, que é o clima, né, que é um fator importante. Então, na hora de projetar o galpão, você tem que saber se você vai colocar norte, sul, leste, oeste, a latitude do local. Por exemplo, o galpão deve ser construído em um lugar alto, ventilado, seco, afastado de rodovias, povoamentos e setores industriais. Deve possuir uma rede elétrica e água de qualidade e quantidade suficiente para o estoque de, no mínimo, 3 dias. Então, alguns equipamentos não é? Uma das instalações é o galpão para as poedeiras. A fase inicial de criação pode ser realizada em um sistema de pios, gaiolas ou baterias. Para quem não conhece bateria,
sistemas de gaiolas, né? A recria é realizada em gaiolas, nas maiorias das vezes, e o galpão deve ser construído de madeira, alvenaria ou estrutura metálica, com largura de 8 a 12 metros e o pé direito, que é a altura do chão até o teto, mínima de 2,8 metros. Então, o galpão para frangos de corte, a largura mínima de 12 metros, é a mais econômica, e comprimento de 100 metros. Isso que corresponde ao equilíbrio zootécnico e econômico. Recomenda-se um beiral de 1,5 m a 2,5 metros. A telha de cerâmica, porque ela é melhor para ambientalização, né, para controle da temperatura. Os galpões mais modernos são do tipo túnel, que com o fechamento das cortinas laterais, né, e com o uso de ventiladores, permite que a massa de ar percorra mais uniformemente em todo o interior do galpão. Então, aqui são alguns equipamentos utilizados para o sistema de produção de aves. Então, nós temos os bebedouros, que eles oferecem água limpa e em temperatura agradável. Pode ser também utilizado para a diluição de vacinas e outros remédios. Devem ser resistentes, né, de fácil limpeza e acesso às aves. Então, nós temos o bebedouro pendular, que é esse, o de pressão e o NEPO. Então, nós temos outro equipamento, que são os comedouros. A função dele é fornecer alimentos e a estrutura deles varia de acordo com a idade e o sistema de criação. Aqui nós temos o helicoidal, o tubular e o de corrente. Outro equipamento são os ventiladores, que tem a função de renovação de ar e controle de temperatura. Aqui nós temos o ventilador e um exaustor. E é importante saber onde colocar, né, as suas direções e também a sua potência. Os silos, né, armazenam a ração. Eles podem ser de madeira, alvenaria ou metal ou fibra. Geralmente ficam fora do galpão. O gerador de energia, como medida preventiva para manter a climatização, para não ocorrer de aumentar muito a temperatura e várias aves morrerem, né? Então, são vários os tipos de geradores de energia. Isso vai variar de acordo com o que você produz, né? O que você tem lá para gerar a energia que você precisa, né, para gerar energia. Outro equipamento são as cortinas, elas são geralmente azul ou verde e também tem a função de controlar a temperatura. As caixas d'água para o fornecimento ininterrupto de água, a capacidade é adequada ao número de aves e armazenada em local fresco. Também nós temos o nebulizador, que controla a temperatura e a umidade do ar. Eles devem estar associados aos ventiladores e distribuído de forma uniforme no galpão. Outro equipamento é o aquecedor, né, que gera conforto térmico, principalmente nos primeiros dias de vida dos pintinhos, das aves, e as balanças, que servem para a pesagem dos frangos e da ração. E também um termoigrômetro, que é um aparelho para aferição da temperatura e umidade do ar. Então, de acordo com o que você deseja, né, temperatura adequada e a umidade do ar, isso daí vai controlar e a partir desse aparelho você pode regular seus ventiladores, seus nebulizadores, as cortinas, entre outros equipamentos. E aqui, por último, nós temos os ninhos, né, que são utilizados em galpões de poedeiras e diminuem a contaminação dos ovos. Então, é isso, gente. Depois nós teremos aula de economia. E também tem os exercícios do formulário do Google.